Uma noite tranquila. De verão em 2014, 3 membros de uma família desapareceram de uma casa suburbana em Calgary. O que começou como uma pacífica venda de propriedade no fim de semana, rapidamente se transformou em um dos mistérios mais assustadores da história canadense. Junte-se a nós, enquanto revelamos a tormentosa jornada da família O'Brien e Liknes. Do desesperado pedido por respostas. We're gonna see you, and we love you so much. E toda a investigação policial que se seguiu. Well, he had quite a fetish about adult diapers. Em 29 de junho de 2014, Jennifer O'Brien levou seus 2 filhos mais novos, Max e Nathan, para ajudar na venda de bens. A mãe de Nathan e seu irmão mais novo estavam na residência ajudando com a venda de bens na tarde de domingo. Os pais de Jennifer, Alvin e Kathy iam se mudar e estavam vendendo a casa e todos os seus móveis. Era o último dia da venda. Pela manhã, Alvin e Kathy levaram seus 2 netos a um parquinho próximo. Quando voltaram para casa, enquanto os adultos vendiam, Nathan agradecia a todos os compradores. Quando a venda terminou, eles pediram comida chinesa com parte do dinheiro da venda e assistiram a um filme juntos em um sofá-cama no porão. Passaram essa tarde felizes juntos. Nathan não queria que o dia terminasse e pediu para todos dormirem lá. Jennifer colocou Max para dormir no quarto de cima e planejava passar a noite lá, mas Max ficou inquieto. O bebê não conseguia se acalmar. Ele gostava de dormir com o corpo todo encostado nas grades do berço. Então, ela decidiu levá-lo para casa e voltar de manhã. A mãe de Nathan deixou a residência com seu filho mais novo por volta das 23 horas, deixando Nathan para uma noite do pijama com seus avós. Quando ela saiu, trancou a porta. Na manhã seguinte, Jennifer tentou ligar para sua mãe, mas não obteve resposta. Ela dirigiu até lá e ficou surpresa ao encontrar a porta entreaberta, especialmente porque lembrava de ter trancado na noite anterior. Ela entrou e encontrou uma cena horrível que a assombraria para sempre. A casa estava coberta de marcas de mãos ensanguentadas e poças de sangue. Algo terrível havia acontecido com seus pais e seu filho. Jennifer ficou frenética quando percebeu que seus pais e seu filho de 5 anos estavam desaparecidos de sua casa. Ela os chamou e, ao não obter resposta, saiu da casa para ligar para seu marido, Rod. O que ela disse imediatamente ao marido foi: "Minha família inteira foi assassinada e ele levou os corpos." Rod aconselhou-a a ligar para o 911. O operador instruiu-a a esperar em seu carro, caso alguém perigoso ainda estivesse dentro da casa. A polícia chegou em minutos e realizou uma busca minuciosa na casa. Dentro da casa, os investigadores encontraram pistas que apontavam para um incidente violento. O telefone de Alvin foi encontrado em uma caixa no quarto, enquanto o telefone de Kathy foi descoberto pelos primeiros socorristas, indicando que eles não haviam saído voluntariamente. A pequena bolsa de Nathan também foi encontrada. Ambos os veículos do casal ainda estavam na casa, e não havia indicação imediata de que Alvin e Kathy tivessem antecedentes criminais ou associações. Jennifer tinha algumas suspeitas sobre uma pessoa no leilão de bens que poderia ter inspecionado a propriedade com segundas intenções. À medida que a polícia investigava mais a fundo, descobriram
que a fechadura da porta lateral havia sido adulterada. Sem um motivo claro e com uma sensação crescente de urgência, os esforços da polícia se intensificaram. A busca se expandiu, envolvendo mais de 200 policiais que vasculharam áreas próximas. Os oficiais foram porta por porta em toda a vizinhança, procurando qualquer informação ou pista que levasse ao encontro da família desaparecida. Apesar dos esforços extensivos, não foram encontrados. Eles também estavam focados em identificar suspeitos em potencial. As autoridades consideraram qualquer pessoa com histórico de invasões ou crimes, bem como indivíduos de alto risco na área. Dentro de poucas horas após a chamada de Jennifer O'Brien ao 911, investigadores forenses estavam examinando a casa dos Lyons. Eles documentaram e fotografaram todas as evidências, tanto dentro quanto fora. Notaram manchas suspeitas na calçada ao lado da casa. Os investigadores notaram o que pareciam ser marcas de arrasto, sugerindo que alguém havia sido puxado pela calçada e carregado para um veículo. Os detetives encontraram impressões digitais e fibras, mas o recente leilão de bens havia introduzido muitas pessoas desconhecidas na casa, complicando a investigação, já que todos passavam a ser suspeitos e era um grande número de pessoas involucradas que tiveram acesso à casa na data do desaparecimento. Um especialista em análise de manchas de sangue analisou o sangue encontrado no andar principal, no segundo andar e no porão, perto da garagem e da sala de estar. Usando luminol e cristal violeta, ela encontrou pegadas e marcas de esfregão, indicando uma tentativa de limpeza. Uma mancha de sangue em particular assombrou e deu esperança aos investigadores. Na escada, havia uma marca de mão de criança. A posição da marca indicava que Nathan estava de pé e se movendo, oferecendo um vislumbre de esperança de que ele ainda pudesse estar vivo. O desaparecimento de Nathan e seus avós comoveu a nação. Vizinhos e estranhos mostraram seu apoio colocando flores, cartões, balões e ursos de pelúcia no gramado da frente dos Lyons. Fitas verdes foram amarradas em árvores e postes de luz como um símbolo de esperança para o retorno seguro deles. Em 2 de julho de 2014, cercados por sua família estendida, os pais de Nathan, Jennifer e Roger O'Brien fizeram um apelo público comovente por ajuda. And we're gonna bring you home very soon. Nathan, I need you to hear my voice right now, and I need you to know that Mommy and Daddy love you more than anything in this world. Olá, amigos, e bem-vindos de volta. Sou o detetive Fred, e hoje estamos olhando para um caso comovedor que chocou todo o Canadá. Muitas dúvidas surgiram. Como toda uma família desapareceu de uma casa? O que aconteceu com eles naquela noite? Será que eles estavam bem? Fique até o final para desvendar todos esses mistérios. Mas primeiro, se você está gostando do nosso conteúdo, por favor considere se inscrever, curtir, comentar e compartilhar esse caso, pois isso nos ajuda e nos motiva a continuar criando conteúdo intrigante para você. E agora, vamos lá investigar? O caso de hoje nos leva à cidade de Calgary. Calgary é a 5ª maior região metropolitana do Canadá. A população da cidade é de 1,2 milhões de habitantes. Tem o maior número de empresas sediadas na cidade, só ficando atrás de Toronto. A região tem um inverno rigoroso, com média entre 5 graus e 20 graus negativos, e um verão com temperaturas que variam entre 16 graus e 25 graus. Uma atração bem interessante é o Heritage Park Historic Village, que mostra a vida na cidade de Calgary na década de 1915.
Ela também fica a apenas 80 quilômetros de uma das atrações mais lindas do Canadá, as Montanhas Rochosas. Na segunda quinzena de julho, ocorre na cidade o maior rodeio do mundo, o Calgary Stampede. Esta linda cidade viu-se envolvida no misterioso caso do desaparecimento dos 3 membros de uma mesma família, Alvin, Kate e Nathan. Alvin Lickness tinha 66 anos nessa época. Era um inventor e homem aventureiro, nascido em uma pequena cidade em Alberta. Ele adorava longas caminhadas com sua esposa. Catherine Cathy tinha 53 anos, nasceu e cresceu em Calgary, e era cheia de vida e calor. Alvin e Cathy se conheciam há 30 anos. Alvin trabalhava em uma empresa de petróleo e Cathy estava nos serviços sociais. Eles se conheceram em um elevador, conectaram-se instantaneamente e se tornaram inseparáveis. Alvin e Cathy eram pais e avós dedicados. Eles estavam casados há mais de 20 anos e tinham uma família mista. Alvin tinha um filho de um relacionamento anterior, Alan Lickness. Cathy tinha uma filha chamada Jennifer, e juntos eles tinham um filho chamado Jeffrey. Em 2014, Alvin e Cathy estavam animados para se aposentar. Planejavam se mudar para Evansburg, uma comunidade rural em Alberta. Estavam se preparando para se mudar e se aposentar, começando uma nova fase de suas vidas. Eles também possuíam um apartamento no México e planejavam passar os invernos lá jogando golfe. Os verões seriam passados em Evansburg, perto do irmão de Alvin. Foi por isso que eles colocaram sua casa urbana em Calgary à venda e organizaram uma venda de bens no final de junho. Durante alguns dias, centenas de pessoas visitaram sua casa para olhar e comprar. Até que chegamos ao 29 de junho, dia do desaparecimento. Após o pedido de ajuda da família na televisão, ligações com possíveis pistas vieram de todo o país, totalizando 177 mil ligações para a polícia em apenas 3 dias. Simultaneamente, a polícia queria falar com todos que estavam na venda de bens. Menos da metade das pessoas na venda de bens falaram com a polícia. Apenas 75 das mais de 200 pessoas que estavam na venda de bens apareceram e falaram com a polícia. 4 dias após o desaparecimento, a polícia encontrou uma nova pista. Eles divulgaram uma foto de uma Ford F-150 verde vista na área naquela noite. Ela foi capturada por câmeras de segurança. A polícia focou nesta caminhonete, uma Ford F-150, do final dos anos 80, início dos anos 90. A caminhonete subiu e desceu a rua várias vezes na noite do desaparecimento. A caminhonete pertencia a alguém de interesse para a polícia. Ele morava em uma fazenda a 30 minutos de Calgary. A polícia colocou a fazenda sob vigilância. Após as 18 horas de 4 de julho de 2014, uma equipe de resposta emergencial foi formada, incluindo atiradores e um cão policial. Eles agiram rapidamente quando uma caminhonete verde foi vista saindo da fazenda. Os oficiais pararam a caminhonete e o motorista foi preso sem resistência. Ele foi levado para uma delegacia de polícia em Calgary. Sem um mandado de busca para a propriedade, os detetives tiveram que tomar uma decisão difícil. Entrar na propriedade sem mandado, acreditando que as vítimas ainda poderiam estar vivas, ou esperar por autorização. Sob a lei canadense, entrar na propriedade de alguém sem mandado é geralmente proibido, mas em situações de emergência onde vidas estão em risco, as autoridades podem agir para salvar vidas. A equipe de resposta emergencial entrou na propriedade. Sua missão era clara: buscar qualquer sinal de vida, não por evidências, pois não tinham um mandado de busca.
A busca durou cerca de 2 horas, mas infelizmente não encontraram nenhum sinal de Nathan ou seus avós. Um casal de idosos vivia na fazenda há anos, junto com seu filho adulto que ainda morava lá. Ninguém sabia muito sobre o filho, apesar de sua longa permanência na propriedade. O filho deste casal, um homem em torno dos 50 anos, parecia ser segundo os vizinhos. Uma pessoa reclusa, antissocial, e frequentemente o escutavam gritando com seus pais idosos. Foi ele quem foi preso, e a polícia manteve sua identidade em segredo. Em 5 de julho de 2014, os investigadores voltaram à fazenda, munidos desta vez com um mandado. Agora, eles visavam um exame mais minucioso, esperando encontrar pistas sobre onde Nathan, Alvin e Cat poderiam ter sido levados. A escala da busca era imensa, talvez a maior já realizada pela polícia de Calgary. Cada canto da propriedade de 160 mil metros quadrados teve que ser vasculhada, desde a casa até os edifícios externos e os campos ao redor. As equipes forenses vasculharam meticulosamente cada centímetro, enquanto equipes de mergulho verificavam rios e lagos próximos. Unidades K9 de cães treinados também se juntaram ao esforço. Os investigadores passaram outro dia inteiro vasculhando a propriedade rural, indo de porta em porta na casa dos vizinhos, pedindo aos proprietários que verificassem qualquer coisa incomum, enfatizando que eles conheciam suas terras melhor. Enquanto isso, os detetives passaram 24 horas com seu principal suspeito, Douglas Garland. Porém, não tinham provas suficientes para acusá-lo. Em vez disso, ele enfrentou acusações relacionadas a fraudes. O passado de Garland revelou uma história preocupante, incluindo roubo de identidade desde a década de 1990. Ele assumiu a identidade de Matthew Hartley, um menino de 14 anos morto em um acidente de carro em 1980. Os laços de Garland com a propriedade rural sendo agora investigada se estendem a uma apreensão de drogas no passado, onde ele fugiu e viveu sob a identidade roubada até sua condenação em 2000. A aparição de uma caminhonete semelhante à de Garland perto da casa dos Lyons na noite do desaparecimento foi uma surpresa para toda a família. Alan, filho de Alvin, estava em um relacionamento com a irmã de Garland. Apesar de negociações comerciais passadas, a família Lyons não mantinha contato com Garland há cerca de 7 anos. Foi graças ao reconhecimento da caminhonete pela família nos registros das câmeras de segurança que os detetives chegaram ao paradeiro de Garland. Paramédicos e resgate de incêndio se juntaram a detetives e investigadores forenses na fazenda dos pais de Douglas Garland. O caminhão de bombas também chegou à propriedade de Garland, mas após a investigação, foi determinado que os itens de preocupação eram produtos químicos agrícolas comuns. Em Calgary, a busca em 3 aterros sanitários da cidade continuou com a polícia tentando determinar se algum item apreendido era relevante para o caso. A polícia começou a vasculhar um aterro sanitário em Calgary. Encontraram uma bolsa de ginástica contendo o que parecia ser armas. Dentro da bolsa, os oficiais descobriram itens inquietantes: 3 pares de algemas, uma faca com bainha e um bastão de couro. Naquela noite, a polícia fotografou Garland e notou 4 ferimentos: uma abrasão na testa, uma abrasão no lábio superior, um ferimento no polegar direito e um grande hematoma no joelho direito. Seus sapatos também foram apreendidos para testes forenses. A polícia trouxe um cão farejador de cadáveres que mostrou intenso interesse em vários locais, especialmente ao redor de uma pilha de queima carbonizada e um barril de queima. Enquanto isso, Garland fez várias aparições no tribunal sobre as acusações de fraude. Garland foi libertado da prisão com fiança fixada em $750.
ele tinha condições estritas a seguir após a liberação. Essas incluíam um toque de recolher das 21 horas da noite às 7 da manhã. Embora Garland tenha expressado preocupações sobre o toque de recolher conflitar com seu trabalho na fazenda. O juiz esclareceu que ele seria liberado para uma habitação transitória vigiada e não podia voltar para a fazenda, pois ela continuava sob busca policial. A libertação de Garland não mudou seu status como principal suspeito. Ele estava sob vigilância constante, com a polícia esperando que ele pudesse fornecer pistas sobre o paradeiro de Nathan e seus avós. No entanto, o que se seguiu foi inesperado, uma reviravolta que mudaria o curso da investigação. Apesar de estar sob vigilância constante por uma equipe de elite chamada Strike Force, Garland voltou para a fazenda, desafiando a ordem do juiz. Acreditava-se que ele estava tentando se livrar de mais algumas evidências. 2 dias após sua liberação, os oficiais observaram Garland dirigindo em direção à propriedade de seus pais. O que deveria ser uma parada de trânsito rotineira se transformou em uma perseguição dramática a pé na escuridão da terra rural. Guiados pelo helicóptero da polícia de Calgary, os oficiais perseguiram Garland a pé, armados apenas com uma lanterna. A possibilidade de Garland estar armado nem passou pela cabeça deles. No calor da perseguição, a luz brilhante do helicóptero revelou Garland rastejando de mãos e joelhos, tentando escapar. Os oficiais o cercaram e algemaram. À 1h30 da manhã de 14 de julho de 2014, Douglas Garland estava de volta sob custódia, desta vez acusado de assassinato. O chefe de polícia de Calgary fez um anúncio triste, sinalizando o fim da esperança para o retorno seguro de Nathan O'Brien. O chefe Hanson levou a devastadora notícia pessoalmente aos pais de Nathan. Eles haviam estado esperando e rezando para que seu filho voltasse para casa, nunca desistindo de encontrá-lo vivo. A comunidade compartilhou essa esperança, unindo-se à família com orações, vigílias e angariação de fundos. Uma homenagem a Nathan O'Brien ocorreu na escola Euboia, com a presença de 400 pessoas. Eles soltaram balões verdes no céu e se vestiram com cores vivas, não preto, em homenagem a Nathan. Sua família expressou profunda gratidão pelo apoio da comunidade. O tempo passou, mas detalhes surgiram sobre o acusado, Douglas Garland. Garland mantinha consultas psiquiátricas semanais em Calgary, que ele perdeu no dia em que Nathan O'Brien e Kathy desapareceram. Investigações posteriores revelaram que Garland havia conhecido Alvin quase uma década antes. Foi apresentado por Alan e sua esposa Patty. Alvin estava procurando alguém para trabalhar com ele e achou que Garland seria uma boa escolha, pois ele tinha alguma educação e era bastante habilidoso. Alvin queria a ajuda de Garland com uma patente para uma invenção na área de petróleo e gás, uma bomba para a qual Garland contribuiu, mas não criou sozinho. Ao registrar a patente do invento, Garland queria ser registrado como inventor junto a Alvin, porém Alvin não aceitou e patenteou sozinho o invento. Este fato causou uma rixa entre os dois e nunca mais trabalharam juntos. Este invento nunca gerou 1 centavo e nunca foi usado. À medida que a busca persistia na extensa propriedade de Garland, os investigadores analisaram os resultados de laboratório dos itens retirados da casa dos Licknes. O DNA de Douglas Garland estava conspicuamente ausente da casa dos Licknes. No entanto, as evidências encontradas na fazenda explicaram o motivo. Macacões brancos, comumente usados por investigadores de cenas de crime, foram encontrados. Esses macacões brancos, que o pessoal forense usa em programas de TV, acredita-se que foram usados por Garland.
dentes descobertos nas escadas, consistentes com os registros dentários de Alvin Likens, implicavam que ele estava vivo no momento de serem arrancados, pois não haveria razão para arrancar dentes se Alvin não estivesse vivo. O julgamento revelou detalhes horríveis sobre o desaparecimento de Nathan O'Brien e seus avós Alvin e Kathy Likens. Pela primeira vez, as evidências apresentadas pintaram um quadro perturbador e planejado por um doente obsessivo. Apesar de buscas exaustivas, os corpos das vítimas nunca foram recuperados e nenhuma causa da morte foi determinada. A narrativa da acusação sugeria que Douglas Garland sequestrou as vítimas da casa dos Likens antes de matá-las e desmembrá-las, tudo por causa de uma antiga rixa sobre uma patente. Ele espancou Alvin e depois foi para o próximo quarto, onde Kathy Likens estava dormindo com seu neto. Os pais de Garland testemunharam no julgamento, com seu pai revelando que estava acamado e sob analgésicos durante o período dos desaparecimentos. Mais de 1.400 provas foram apreendidas na fazenda de Garland, incluindo uma descoberta significativa no 5º dia de busca: um disco rígido escondido nas vigas do porão. O disco rígido foi fortemente analisado para remover certas imagens. Esse disco rígido continha quase 200 gigabytes de informações perturbadoras, oferecendo uma visão da mentalidade e fetiches de Garland. Ele tinha um esquisito fetiche por fraldas geriátricas. O conteúdo do disco rígido revelou uma pesquisa meticulosa sobre métodos de execução, técnicas avançadas de interrogatório e os perfis de mídia social dos Likens. Pesquisas na internet também revelaram sua fixação em arrombar fechaduras, uma habilidade diretamente relevante para a segurança da casa dos Likens. Ele comprou itens como uma serra de carne e um conjunto de facas de açougueiro. Havia fotos do que parecia ser um lençol branco na parte de trás do caminhão, que a polícia acredita ser onde os corpos dos 3 foram colocados. A busca meticulosa na propriedade de Garland descobriu livros detalhando assuntos como descarte de corpos e homicídios não rastreáveis. Um livro era sobre como envenenar pessoas. Outro se chamava A Alegria de Matar. O barril de queima, ainda quente ao toque na descoberta, levantou suspeitas imediatas de destruição de provas. Um teste de queima demonstrou sua capacidade de atingir temperaturas capazes de incinerar quase qualquer coisa. A busca se estendeu até a garagem, onde materiais perigosos necessitaram de equipes especializadas. Entre a bagunça, foi descoberta uma garrafa de clorofórmio. Entre os itens encontrados estavam um par de algemas adequadas para prender uma criança e uma garrafa meio cheia de clorofórmio. Caixas contendo algemas, cordas de couro e peças de armas, incluindo silenciadores e slides de pistolas, implicavam suas intenções. No porão, os investigadores descobriram o armário de roupas femininas de Garland, que continha um conjunto de seios protéticos, 2 longas perucas loiras femininas, prateleiras de roupas femininas no tamanho de Garland e uma vasta coleção de sapatos, 89 pares no total, tanto masculinos quanto femininos. Entre o inventário sombrio, havia um par de botas de borracha, ganchos de carne e facas. O DNA recuperado desses itens solidificou ainda mais a conexão com a família Likens, deixando poucas dúvidas sobre os horrores que eles sofreram. O DNA das 3 vítimas foi encontrado no exterior de um par de botas de borracha. Quando essa evidência foi apresentada no tribunal, os jurados foram solicitados a sentir o peso e a força dos ganchos de carne. Eles encontraram o DNA de Kathy Likens em um dos ganchos. O DNA de Alvin Likens e Nathan O'Brien também foi encontrado na serra de carne. Isso explica o grande interesse do cão farejador no barril de queima. Um pequeno fragmento ósseo, que poderia ter pertencido a Alvin Likens, foi encontrado.
120 galões de cinzas foram apreendidos da fossa, contendo fragmentos e dentes. Por semanas, o julgamento suportou uma enxurrada implacável de evidências horríveis. No entanto, a revelação mais angustiante veio de fotos aéreas tiradas acima da fazenda Garland em 1º de julho de 2014. Naquele dia, um fotógrafo aéreo foi encarregado de mapear várias comunidades. O juiz David Gates decidiu que as fotos não seriam divulgadas ao público. Essas imagens, nunca divulgadas ao público e seladas pelos tribunais, mostravam os corpos de Alvin, Catherine e Nathan deitados na grama perto de 2 galpões. Eles estavam despidos, exceto por fraldas para adultos, o que era muito bizarro, porque os detetives sabiam que fraldas para adultos eram um dos fetiches de Garland. Após apenas 8 horas e meia de deliberações, os jurados chegaram a decisões unânimes. Após o veredicto, Garland, agora condenado por 3 acusações de assassinato, recebeu a sentença mais severa da história canadense: prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por 75 anos. Enquanto isso, a família das vítimas nunca conseguiu se recuperar. Mas graças às muitas doações recebidas de todo o país, criaram uma fundação de ajuda a crianças carentes em memória de Nathan O'Brien. The Nathan O'Brien Children's Foundation. We still miss Nathan. And we're trying to cope and, get this foundation off the ground and keep the goodness of life and hope alive. We have our children. Keeping in mind that, Nathan's spirit is still alive and he's going to guide us from here on in. Nathan, how old are you today?